Era o dia de seu casamento, e ao subir as escadas da Serra Real, a sua vista foi atraída como um ímã para uma das aias da sua futura mulher, Inês de Castro, de cabelos louros que caíam graciosamente como cachos sobre o seu belo pescoço. Quando a bela donzela levanta o olhar, sobre a curiosidade de ver o príncipe português, um luminoso raio de esmeralda acertou como flecha certeira no coração dos dois recém-conhecidos. E aqueles olhares apaixonantes não passaram despercebidos, causando sussurros na cerimónia de compromisso do príncipe Dom Pedro. Vivendo no mesmo palácio, oportunidades para os passeios pelas verdejantes margens do Mondego eram infinitos, e mesmo sabendo que aquele amor era proibido, mantinha uma relação de amantes, imoral e ilícita, espalhando boatos por todo o palácio, aldeias e vilas ao redor. Enquanto os dois amantes viviam a sua história de amor, indiferentes a tudo, Dona Constança deu à luz o seu primeiro filho, ao qual viriam a dar o nome de Dom Fernando, o legítimo herdeiro ao trono. Seguindo o conselho das suas aias, Dona Constança pôs como madrinha de seu filho, Dona Inês de Castro, reforçando os laços de família e tornando a relação do príncipe e da aia cada vez mais proibida. Aos ouvidos do rei já tinham chegado os murmúrios daquele amor proibido, e como solução para aquele problema, o rei decidiu desterrar a amante do príncipe. No entanto, os dois apaixonados continuaram a trocar cartas que eram entregues por negociantes ambulantes, que neste caso eram correios secretos, pois el rei não podia saber que as suas ordens não estavam a ser inteiramente cumpridas. Ao dar à luz o seu terceiro filho, em 1354, Dona Constança, enfraquecida pelo desgosto, morre, deixando o caminho livre para uma paixão ilegal. O príncipe, sem hesitar, manda trazer a sua amada de novo para Coimbra, enquanto os olhos de El Rei estão longe, em Lisboa, cuidando do futuro dono do trono, Dom Fernando. No paço da Quinta de Santa Clara, em Coimbra, os dois apaixonados viviam o seu romance intenso, sem pensar que toda aquela felicidade descuidada iria ter um preço demasiado alto a pagar, em troca de tanto amor já abençoado por 3 filhos. E assim vão vivendo os dois apaixonados, indiferentes às opiniões do rei e dos seus conselheiros, que viam em Inês uma ameaça cada vez maior, visto que os seus irmãos eram fortes candidatos à coroa do país vizinho e que tentavam influenciar o príncipe a juntar-se a eles na luta que podia arrastar o seu país para uma guerra desastrosa e para a perda da sua soberania, acrescentando o facto do príncipe Dom Fernando poder ser assassinado para dar o trono aos filhos saudáveis de um amor proibido. Foi na manhã triste e sombria de 7 de janeiro de 1355 que os executores régios romperam o paço com um único objetivo, de tirar a vida ao amor mais ardente do príncipe. Rasgaram o paço até chegarem a Inês, que estava no pátio acompanhada dos seus 4 filhos. E foi aí mesmo, em frente aos seus filhos e ao som das suas orações e pedidos de misericórdia, que os executores mataram a Inês, com um golpe fundo no coração. O príncipe, afogado na dor e na mágoa, revoltou-se contra o pai e, acompanhado pelos irmãos de Inês, cercou a cidade do Porto, onde ele tinha em posse um exército, jurando vingança ao progenitor. Apenas trouxe paz a intervenção de sua mãe, a rainha, mas apenas em aparências a mágoa do príncipe se amansou. 2 anos depois, com a morte de El Rei, seu pai, Dom Pedro sobe ao trono e logo começou a pôr em prática os seus planos de vingança, os quais tinha arquitetado em horrorosas noites em claro, cheias de lágrimas e negros desesperos que moldaram o caráter do antes jovem apaixonado. No ano de 1361, quando os assassinos da sua agora morta Inês chegaram a Santarém, Pedro Coelho e Álvares Gonçalves. Dom Pedro mandou interrogá-los primeiro, mas nada do que lhe foi dito o novo rei já não soubesse. Então ordenou a morte dos dois. A um foi tirado o coração pelas costas e ao outro pelo peito, pois para pessoas como estas nada lhes servia ter coração. Depois disso, mandou o cozinheiro fazer uma refeição com o coração dos dois assassinos, e com mastigadelas cheias de raiva, Dom Pedro assim gostou o coração dos dois. Depois disso, mandou queimar os corpos e ainda rogou uma praga à terra natal do antigo ai de criação e professor, Pedro Coelho. Dom Pedro mandou construir um mosteiro de Alcobaça e trasladou o corpo da sua amada para lá, dando-lhe o devido cortejo fúnebre e um túmulo de beleza extraordinária. Mas ainda insatisfeito, o rei mandou que vestisse o corpo da sua bela amada com as roupas mais bonitas do país. E assim coroou a rainha e obrigou todos os membros da corte a beijar a mão da já morta rainha Dona Inês de Castro. 7 anos depois, antes da sua morte, Dom Pedro construiu um túmulo para si, frente a frente com o do seu amor da sua vida. E agora, da sua morte. Os túmulos são considerados os mais bonitos de Portugal e estão colocados frente a frente, pois quando chegasse o juízo final e a alma dos dois se levantasse dos túmulos, a primeira coisa que vissem fosse um ao outro.